Olá a todos, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vicente do Devocional da Alma. Espero que todos estejam bem quando estiverem ouvindo este áudio, ou assistindo este vídeo, né? Porque é uma mensagem para edificação, para o seu crescimento espiritual e que venha lhe fortalecer nos desafios cotidianos, diários que você possa estar tendo. Amém? Para hoje eu peguei duas situações que se intercalam. Uma se encontra em Marcos 4 e outra em Marcos 5. Né? Em Marcos 4 fica do 35 ao 41 e Marcos 5 fica do versículo 1 ao 19, onde demonstra que até mesmo Cristo ele tinha desafios constantes no seu ministério aqui na Terra, em que demonstra que as situações que nós passamos diariamente são desafios que são nos impostos também constantemente para que nós evoluímos como servos de Deus. Eu não vou me estender muito em ler os textos, né, para não se tornar cansativo, né? Mas em Marcos nós temos aqui o capítulo 4, no versículo 35, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Então Cristo ali naquele momento, ele pegou seus discípulos, colocou nos barquinhos, né, e falou: atravessemos para o outro lado. E demonstra que a nossa vida cristã, muitas vezes nós não acreditamos naquilo que Cristo está nos falando, né? A vida de cristã é cheia de desafios, né, que parecem tempestades externas. Em outros casos vão ser prisões internas, nós vamos ver na sequência. E Jesus acalma o mar. E qual que é a situação? Eles estão nos barquinhos e Cristo ele vai para a polpa, deita e dorme sobre uma almofada, e os discípulos entram em pânico e despertam dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? Então os discípulos não prestaram atenção na primeira palavra de Cristo, e que ele fala assim: passemos para o outro lado. Se Cristo está falando que é para passar para o outro lado, que vamos passar para o outro lado, é porque não importa a tempestade, não importa o que esteja acontecendo, ele está do nosso lado e nós vamos passar. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Com as palavras de Cristo, ele somente falou: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. O mar parou ali, ficou calmo, ficou tudo tranquilo, e eles terminaram a travessia. Nós sabemos que Cristo ali, por ele ser Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, e ele já sabia aquela situação toda que ia se passar. E acredito que ele poderia ver variáveis da situação onde os seus discípulos poderiam passar a situação sem incomodá-lo e passar atravessando o mar ali com aquela tempestade, como poderia passar com a situação onde ele foi incomodado e chamado para acalmar o mar. E ele fala assim: por que estáis tão temerosos, como não tendes fé? Isso aqui já leva lá ao ponto lá em cima, onde eu falei no versículo 35. Passemos para o outro lado. Não acreditaram na palavra do Senhor, não entendiam a palavra do Senhor. E ali, depois disso, eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não sabiam que Cristo era o Filho de Deus, não estavam enxergando. Mas voltando àquele ponto onde eu falei que Cristo ele tinha desafios constantemente, né? Nós vemos no capítulo 5, do versículo 1 ao 20, que ao chegar do outro lado do mar, eles chegaram à província dos Gadarenos. E eles saindo do barco, né, saiu-lhe de encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros e ainda com cadeias não conseguiam prendê-lo. Cadeias, no caso, são correntes. Tentavam prender ele com correntes e ele estourava, né? Muitas vezes
ele preso ali com grilhões, as cadeiras foram feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar aquele homem. E andava sempre de dia e de noite, chamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E nós vemos no decorrer ali do texto que Cristo o expulsa, mas antes pergunta qual o seu nome, e ele fala que ele é legião, e que ali havia aproximadamente 2.000 demônios, e que estes demônios estavam naquele corpo daquele homem, lutando, e eles adoram a Cristo ali, aqueles demônios, e falam e pedem para poder ir para os porcos. Cristo os manda para os porcos, e eles se jogam no precipício para o mar. E o povo de Gadarena vai ter com Cristo para entender o que está acontecendo, né? E foram ter com Jesus e viram o endemoniado e o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ali eles temeram. Ficaram morrendo de medo, porque viram que Cristo expulsou aqueles demônios todos da vida daquele homem, que ele foi liberto do pecado, dos maus caminhos, de tudo que havia de errado na sua vida, e ele estava em sã consciência para estar vivendo a vida dele. Ele fala assim que queria seguir a Cristo, mas Jesus não o permitiu de que seguisse. Falou para ele ir para casa, para os seus, e anunciar-lhes quão grandes coisas o Senhor lhe fez e como teve misericórdia dele. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos ficaram maravilhados. Glórias a Deus, porque vemos ali que Cristo, ele age em todo momento, em toda situação, mas na hora certa. Ele libertou aquele rapaz daqueles demônios, ele acalmou o mar para aumentar a fé dos seus discípulos, e ali também, querendo ou não, houve o testemunho demonstrando o poder de Cristo expulsando aqueles demônios na frente dos apóstolos. Então ele precisava daqueles testemunhos para aumentar a fé dos seus discípulos e eles poderem seguir com o ministério que viria após a Cristo ser crucificado. Entender que o poder que ele tinha na palavra era grande demais, é extremamente grande. Então nós temos que tomar muito cuidado até com as nossas palavras. Nós, seres humanos, brincamos com as palavras, né? E nós devemos evitar brincar com as palavras, porque as palavras, ela tem poder. Aquilo que nós falamos, nós ordenamos, nós estamos dando ordens tanto no campo material como no campo espiritual. Então, como nós vemos nestas duas situações, Cristo, com o poder da palavra, ele resolveu um problema tanto na natureza do mundo, como ele também resolveu um problema interno numa pessoa, expulsando seus demônios. Então precisamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para nós entendermos e sabermos o que falar, quando falar e como falar. E que Cristo venha trabalhar nas nossas vidas de forma grandiosa, que nós venhamos ser transformados pela palavra, que ela venha nos abençoar e nos tornar novas criaturas em Cristo. Amém? Vou fazer uma pequena oração a todos vocês que estão assistindo neste vídeo, ouvindo este áudio, para que Deus os abençoe, amém? Pai, te peço, Senhor, que todos que estão assistindo e ouvindo este áudio, assistindo este vídeo, que venham ter, meu Pai, um maior conhecimento, uma maior compreensão cada vez mais do poder da Tua Palavra. Nós vimos hoje, Senhor, que há duas situações, meu Pai, que através da Tua Palavra o Senhor transformou o tempo, a situação e a tempestade, meu Pai, acalmando o mar e podendo dar a travessia aos Teus discípulos naquele momento. E que o Senhor, meu Pai, através da Tua Palavra, expulsou os demônios e fez uma transformação na vida daquele homem, tirando aquela legião que havia quase 2.000 demônios, Senhor. Que nós venhamos ter entendimento que a Tua Palavra é uma coisa séria, que nós devemos evitar as brincadeiras, meu Pai, muitas vezes, Senhor, com a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é algo maravilhoso e algo único, e que o Senhor venha nos dar sabedoria para usar a Tua Palavra constantemente, para que o crescimento do Teu reino e o crescimento espiritual de todas as pessoas à nossa volta. É o que eu te peço em nome do Seu Filho Jesus, Senhor.
E com isso, meus queridos, nós temos uma conclusão de que no mar, Jesus tem o poder sobre as forças externas. Em terra, Jesus tem poder sobre as forças internas e espirituais. E não importa se a sua tempestade é interna ou externa, Jesus tem autoridade sobre todas as áreas da sua vida. Aonde estiver sendo seu problema, Cristo ele tem autoridade. Ele vai estar cuidando dos seus problemas. Basta somente você confiar e acreditar no Senhor. Coloca os seus problemas no altar e fala: Senhor, aqui estão meus problemas. Te peço ajuda. Me auxilie a passar por esses problemas. E espero que vocês tenham gostado desta passagem. Toquem o sininho para receber notificações. Se inscrevam no canal, curtam e comentem o vídeo, para que nós possamos estar levando esta mensagem a mais pessoas e que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo.